Assassinaram-me no dia 22 de junho de 1997. Era quase meio-dia. Eu estava a caminho de um almoço de trabalho na Baixa, com o diretor regional, destacado durante alguns dias para submeter àquilo do qual chamamos de consultas. Ou seja, a minha sessão era verificar-lhe todas as contas bancárias cujo saldo demasiado elevado não correspondia ao respectivo salário dele. Detive-me durante alguns instantes na New Carnaby Street para espreitar por uma montra o fim dos saldos da boutique Mako Men's. Eu esbocei um sorriso. Tinha acabado de vender por um bom preço, ainda há poucas semanas, todas as ações da Mako. E pelo visto, meu empurrãozinho foi o suficiente para lhes deitar abaixo todo o castelo de cartas. Dentro de mais ou menos uns 2 meses, contava apanhar do chão todos os pedacinhos ao preço da chuva. Mas isso foi antes de eu ser assassinado. Conta um conto apresenta, de Kate Brooke, O Homem Andrenotrópico. Narração, Marcelo Fávaro. O reflexo sorriu-me do outro lado do vidro. Um reflexo com 36 anos, mas que ainda parecia estar na casa dos 20. Nem sinais de uma barriguinha de executivo. Eu sempre gostei de me manter em boa forma. Se controlarmos o corpo, também podemos controlar a mente. Desde a adolescência que me tenho vindo a sujeitar a um rigoroso regime de exercícios físicos, acompanhado de uma comida saudável. De fato, atribuo mesmo o meu recente sucesso nos negócios a essa força interior de corpo e alma. Virei as costas para a loja e prossegui passeio abaixo. O reflexo acompanhou-me, saltando de montra em montra. Estremeci quando alguém esbarrou comigo. Era um indivíduo pequenote, com um fato às riscas, cara de fuinha, cabelos brancos colados à cabeça por uma mistura de Brooklyn e óleos naturais. Mas que merda vem a ser essa, berrei, recuando aos tropeções sob a força inesperada do impacto. Mil desculpas, chefe, murmurou algo do tipo, para logo em seguida se perder no meio da multidão que andava às compras na hora do almoço. E durante alguns instantes, o momento em que ele se desculpava, nossos olhares se cruzaram. E eu percebi tudo. Percebi mesmo. Esse tipo era suposto para me assassinar. Limpar-me o sarampo com uma pistola automática na testa de um Cadillac negro ou estourar com o meu apartamento. Enfim, coisas que deveriam ser feitas com um certo estilo, mas comigo não aconteceu assim. Afinal, enviaram-me um baixinho com cara de tonto, que mais estaria à vontade na bancada do mercado do que, às vezes, de fazer um assassino. O meu antebraço exposto doía-me e eu comecei a esfregá-lo preocupado. Max Riesling, jovem empresário americano, fundador e diretor administrativo da Jane, sabia perfeitamente que andavam atrás de mim. Sabia que tinham posto a correr o anúncio da minha execução desde os finais de maio. E mesmo assim continuei a me expor à vista de todos. Nem sequer contratei seguranças para tomar conta dos meus interesses. Eu não fiz coisa nenhuma. Abri-lhes todas as portas. Vamos lá manter a calma. Toda essa excitação não serve para nada. Excitação, sim. É esse o termo correto. Vamos nos acalmar. Vai mais devagar. Mandaram-me a notícia pelo correio. Nada de fonemas, nem e-mails. Limitaram-se a enviar um papel no interior de um envelope, entregue pelos serviços do pronto postal, correio normal. Senhor Riesling, as suas ações não nos deixaram outra alternativa. Discutir pessoalmente estes assuntos não serve de nada com gente da sua índole. Pode ter a certeza que já não vai estar vivo para falar do inquérito. Seguem-se os devidos pormenores. Com os melhores cumprimentos, Grupo da Ação Verde.
mas não havia pormenores nenhuns incluídos na carta, à exceção de um clipe de papel. Espreitei no interior do envelope e descobri lá dentro o documento solto, um folheto promocional sobre investimentos lucrativos. O panfleto tinha sido modificado para se ajustar à presente situação. Passei a maior parte da minha infância nos States, principalmente em Washington e Nova York. Foi então que Rick, meu pai, conseguiu um bom emprego na indústria e nos mudamos para Chicago. Essa cidade ventosa é um lugar duro para se crescer. O nosso apartamento estava situado num condomínio um tanto quanto chungoso para lá de Southside. Um bairro agressivo, mas cujas ruas são uma boa escola da vida. Tive uns quantos empregos nos States. Fui subindo a pulso as escadas das corporações, mas, quando a oportunidade surgiu, mudei-me logo para Londres. Já aqui tinha passado 2 anos, quando era puto, e Rick, meu pai, trabalhava no corpo diplomático da embaixada. Gostei tanto da cidade que procurei continuar a par das novidades sobre o que acontecia na Inglaterra. No início do ano de 89, o Evening Post, que costumava receber pelo correio, publicou um artigo sobre os bioconstrutores, uma pequena firma de biotecnologia que tinha fechado por motivos de falência. Contatei meu banco, mas eles nem queriam saber. Então me dirigi pessoalmente ao banco do Rick, Maxwell Wesleyan, filho de Mr. Wesleyan. Ora essa! Claro que lhe prestamos toda a assistência, meu caro senhor. Logo que consegui comprar os bioconstrutores, arrendei um apartamento no bairro de Chelsea. Depois transferi a firma de Earling para a zona rural de Dorset, apanhado pelo caminho vários subsídios do Estado. Novos trabalhadores, um local diferente, nova administração. Afinal, tudo o que eu realmente tinha comprado não passava de quantas peças de equipamento, quase todas obsoletas, e o nome da companhia, nome que eu mudei logo em seguida. A General Genetics Reserve teve um começo humilde. Depois tudo mudou. Os bioconstrutores tinham se especializado na produção em massa de produtos medicinais. Os micro-organismos biotransformados produziam plasma sanguíneo, insulina e esse tipo de derivados. Tudo isso com um esforço mínimo, especialização nula e inovação zero. Era uma empresa de segunda categoria. De início, quando a Gen me passou para as mãos, continuou a agarrar-se aos contratos de natureza médica. Depois, logo que pudemos, deixamos isso e fomos procurar aventuras mais alargadas. Em vez de nos limitarmos a produzir, agarramos-nos à investigação médica. Estudamos novos meios de desenvolvimento agrícola e toda uma nova gama de produtos cosméticos biodegradáveis, capazes de se dissolverem no espaço de uma noite. Porém, aquilo que nos transformou numa das melhores empresas do mercado foi um produto característico dos nossos tempos. Como a SIDA, SIDA, ainda continuava ativa no final da década, nós não fizemos mais do que receber os dividendos dessa explosão comercial. Com a ajuda da tecnologia disponível, foi muito fácil separar uns quantos micro-organismos com o respectivo complexo genético e contatar os melhores fabricantes de látex. As manipulações seguintes produziram um neolátex merecedor de toda a confiança. Umas alteraçõezinhas na habitual lata do aerosol, mais uns quantos testes rigorosos e a Gen acabou por ser dona do primeiro preservativo do mundo em spray, por nós chamado Vem Daí. De natureza orgânica, geralmente não alérgico, bastava aspergir e destacá-lo logo que o entusiasmo faltasse. Selamos o nosso sucesso ao contratar a Anita Alves para fazer os anúncios. Uma Anita que espreitava pelo ecrã do televisor a sussurrar. Diz-lhe, vem daí, e espera por uma resposta. Uma resposta que garantiu o futuro das vendas da Gen por muitos anos.
E a partir dessa altura, quem quer que dissesse "vem daí", com todas as sílabas bem articuladas, estava a proferir a maior das piadas dos anos 90. O único fracasso comercial da Gen Gen encontrou-se no produto seguinte. As massas acéfalas simplesmente não gostaram da ideia de se construírem micro-organismos dedicados à higiene pessoal. Garantimos-lhes que não seria mais preciso lavar o cabelo ou escovar os dentes. Os micro-orgs dariam conta do recado. Mas não vendeu. O Alimentos Não C, o nosso novo produto, tornou-se um tremendo sucesso. Uma vez mais, não foi necessária nenhuma grande revolução tecnológica. Bastou-nos ter uma boa ideia com desenvolvimento e produção relativamente simples. Todas as moléculas orgânicas têm certas características comuns. Os açúcares, por exemplo, tendem a ser D ou dexorrotatórios. Por outro lado, a maior parte dos aminoácidos são L ou levorotatórios. Tudo isso se relaciona com uma estrutura tridimensional das moléculas. Como os enzimas digestivos operam numa base estrutural, não conseguem agarrar-se às moléculas L, açúcares L, proteínas D, tudo o que não se adeque ao sistema passa por ele sem ser digerido. Resultado, alimentos com 0 calorias. Em 96, Mel Slaney, um dos nossos gêniozinhos de serviço, então a trabalhar no novo laboratório de Buxton, iniciou uma outra linha de desenvolvimento. Os infusores já existiam há muito tempo, mas nunca se tinha conseguido arranjar uma aplicação prática para eles, num esquema a larga escala. A Mel mudou tudo isso. A versão dela aparecia-se com uma esferográfica de almofadinha, com cerca de 1 centímetro quadrado numa das pontas. O cartucho com a droga era inserido na outra extremidade, enquanto que a almofada era comprimida contra a superfície apropriada do corpo. Depois, bastava uma pequenina descarga elétrica para transferir a droga através da pele até o interior do corpo. E depois disso, à exceção do terceiro mundo, as injeções passaram à história. Após esse sucesso, Mel e seu grupo recém-transferido criaram logo um outro, com uma variedade de drogas infusíveis. Como seria de esperar, depois dos sucessos do Vem Daí, a Gen Gen colocou no mercado um contraceptivo infusível para as mulheres, Ovoidance. Este era um mercado em vias de crescimento depois da morte da SIDA. Outra das nossas drogas infusíveis, produzida sob o contrato com o governo, também se vendeu muito bem no estrangeiro. O Disciplina Fusor é uma obra-prima da biotecnologia. Infunde adrobato, uma droga adrenotrópica desenvolvida pelo grupo da Mel. O adrobato permanece adormecido no sangue até que a produção de adrenalina atinja um certo nível. E nesse momento a droga entra em ação, anulando os efeitos da adrenalina e voltando a pôr o corpo num estado normal e relaxado. A corporativa das prisões nacionais viu logo o potencial do Disciplina Fusor. Os seus clientes deixaram de ter acessos de violência. O Disciplina Fusor tornou-se também parte integrante das alas psiquiátricas dos hospitais. Alguns grupos de pressão ideológica causaram problemas quando os usos do Disciplina Fusor foram publicados. Insistiam eles que os acessos de adrenalina não eram só resultantes dos estados de raiva, uma posição válida, mas que nada tinha a ver com o caso. Estes grupos tinham pouca influência. Bastou prender alguns contestatários mais barulhentos e dar-lhes pessoalmente um antigosto do Disciplina Fusor, e os protestos desapareceram como que por encanto. A circular que o grupo de Ação Verde me mandou referia-se ao Disciplina Fusor. As alterações que eles tinham feito no panfleto indicavam que seria eu o próximo a ser infundido. Só que tinham cortado todas as referências ao adrobato. Não citavam a substância que era suposto infundir-me. Limitavam-se a descrevê-la nos rabiscos à margem do papel. A nossa droga vai matar-te.
A adrenalina acima de uma concentração fulviana de 0,36 despoleta uma reação em cadeia. A tua produção de adrenalina vai crescer a um ritmo exponencial até atingir a overdose. Por isso, tem muita calminha, meu. Muita calminha. E tudo isto por causa das chatices da burocracia relacionadas ao inquérito público. Aqui para nós, considero que a sentença não é verdadeira. A minha situação é o resultado inevitável de anos de batalhas entre a indústria e os ecomarados. Ou melhor, os ecofascistas, como costumavam a chamar-lhes. Comportavam-se como se tivessem todas as respostas e as pessoas devessem obedecer-lhes em tudo. Que se fodam. O que eles não gostam é de mudanças, do progresso. Calminha. Vê lá se te acalma, sim. Isso não está a servir de nada. Eu não posso excitar-me. O controle do corpo é o controle da mente. Isso tem sido o meu mantra desde o dia 22. O controle do corpo é o controle da mente. É melhor assim. Eu não vou deixar que eles ganhem. Já passaram 27 horas desde o meu assassinato. E ainda continuo aqui. O meu espírito está relaxado. A adrenalina não atingiu aquele nível fatal. E sou eu quem continua a mandar. A minha primeira reação foi pensar na vingança, mas logo percebi que ela me seria fatal. Demasiada excitação. Se eu me excitasse demais, babau. O primeiro antigosto bastou para me avisar contra os malefícios desse tipo de atitude. Falhei o encontro com o diretor regional, mas mais tarde informaram-me que a conta bancária dele tinha sido engordada por um certo indivíduo abastado que era suposto ter ligações próximas com esses grupos ambientalistas. O meu ex-empregado foi disciplinado, ou melhor, disciplinado. Mas só o estímulo de instigar tal ação foi quase demasiado para minha saúde. As pulsações aceleraram, a testa enrugou-se, a adrenalina correu-me nas veias. Demorei vários minutos para recuperar o controle, com o problema a ser exacerbado pelo medo de que tivesse ido demasiado longe. Mas percebi dentro dos limites e continuei vivo. Essa experiência ensinou-me que o nível 0,36 é um nível elevado. Eles não queriam que eu batesse a bota só por chocar contra o assassino. Deram-me um certo espaço de manobra. Planejo agora uma vingança bem mais doce. Vou vencê-los. Vou conseguir sobreviver até a data do inquérito. Infelizmente, minha presença só vai ser necessária durante uma curta sessão. Não vai haver problemas. O inquérito não passa de um teste. Há muito que eles andavam a pedir um confronto direto. Tudo o que o inquérito visa é examinar um caso de libertação de organismos geneticamente transformados no meio ambiente. E até é irônico pensar que as nossas algas modificadas foram feitas apenas com a intenção de processar dejetos. E terminado esse processo, até podiam ser recolhidas e transformadas em papel. Tudo para proteger o meio ambiente. Mas não era essa a opinião dos verdes. Eles insistiam que as algas podiam começar a gostar de comer outras coisas, despoletando assim uma nova ameaça imprevisível sobre o nosso frágil mundo. O fim está próximo, o fim está próximo. Tem calma, meu, tem calma. Mas a questão é de fato um bocadinho complicada do que as algas da Jane Jane. Se eles conseguirem parar esse projeto, conseguem parar com outros tantos. Já há muito tempo que nos andam a fazer a cama. Vamos ter que os calar de uma vez por todas. Mas eu posso resolver o assunto. O juiz disse-me que era fácil. Pode ser que todos os grupos de pressão andem a juntar-se contra mim. Mas a verdade é que também tenho gente poderosa do meu lado. Gente com ligações. Somos demasiado grandes para os verdes. O que o juiz mais quer é que haja boas razões para votar em nosso favor, o que é compreensível. Tudo o que ele pede é um discurso firme da parte da Jane Jane. Um discurso capaz de pôr o povo, ou pelo menos parte do povo, do nosso lado. Esse dever coube-me a mim. Uma escolha mais do que óbvia.
Além, é claro, de eu ser o diretor administrativo dessa empresa. Sou bom naquilo que eu faço. Aconselharam-me a meter-me na política. Disseram-me que eu tinha aquele tipo de carisma que funciona muito bem na TV. Com toda a honestidade, sou forçado a concordar. Desde a adolescência que consigo dar volta a toda a gente. O discurso que vou proferir no inquérito vai ser gravado e transmitido para milhares de lares. Vai aparecer em todos os noticiários. Não vai haver problemas. Os verdes vão ficar encostados. Só me resta sobreviver até lá. Entretanto, permaneço fechado em casa, no meu apartamento. Ninguém pode deitar a mão. A segurança aqui sempre foi boa, mas agora tenho o conforto acrescentado de haver guarda-costas aqui mesmo, junto à porta e junto à entrada do prédio. Mandei a Mel e o grupo dela investigar uma cura e multipliquei amostras do meu sangue de modo que podem testar as respectivas poções. A Mel me disse que eu devia infundir algum adrobato de modo a manter em baixa os níveis de adrenalina, mas eu lhe respondi que não. Não me costumo apoiar em meros palpites. Verifico sempre tudo antes de agir. E dessa vez eu estava certo. O adrobato produz bolhas de nitrogênio no meu sangue contaminado. Examinei a amostra. Toda ela borbulhava. As perspectivas para uma cura não são boas. Mas eu tenho certeza que nada será descoberto antes do inquérito. E eu continuo aqui. Estou a aprender a meditar. É fácil quando se tem tanto controle do corpo como eu tenho do meu. O controle do corpo é o controle da mente. Já há 5 dias que permaneço aqui. As meditações estão cada vez melhores. O controle do corpo é o controle da mente. A minha vida mudou radicalmente desde o dia 22. Até aí, sempre fui aquele tipo de homem de negócios hipercinético. 5 horas de sono, pequeno almoço de trabalho, trabalho propriamente dito, almoço de negócios, mais trabalho, ceia com clientes, e depois de recuperar o tempo perdido noutros trabalhos, antes das minhas próximas 5 horas de sono, agora já não posso mais arriscar a ter todas essas atividades. O estímulo poderia ser fatal, adrenalina a mais, e ficaria exposto ao grupo da Ação Verde. Há muita coisa que eu posso fazer através do computador, com um console à minha frente, mas não me parece certo. Não consigo trabalhar num sistema de part-time. Sinto-me demasiado isolado para mexer no computador, sabendo que a verdadeira Jane Jen se encontra muito para além das minhas possibilidades. Continuo sem ter grandes perspectivas de cura. Tenho de permanecer calmo, respirar fundo. Às vezes isso até custa. Uma descontração permanente causa muita ansiedade. Sinto o pulso acelerar-me, o suor apelar-me à pele. Calma, pô, calma. Leio muito. Baixo os livros no computador, mando imprimir tudo e que se fodam as despesas. Pushkin, Dostoiévski, Tolstói. Gosto dos velhos russos. São tão densos, tão distantes do meu modo de vida. Também ouço música, igualmente a partir do computador. Já percorri todos os clássicos, coisa que nunca tinha feito antes. Até agora, o Mozart foi o melhor de todos. As melodias dele me assombram sem que eu consiga explicar o porquê. Sinto que chamam por mim baixinho. Às vezes sou assolado por crises de escuridão. Certo dia invoquei uma enciclopédia médica, adrenalina, hormona estimulante segregada pelas glândulas suprarrenais, de ação simpático-comimética, também chamada de epinefrina. Acelera o coração, dilata os vasos sanguíneos do coração e dos músculos, contraindo todos os outros. Daí o aumento da pressão sanguínea. Eleva o teor de açúcar no sangue, produz calor, calorigênica é o termo. Dilata as pupilas, aumenta a produção de suor e saliva enquanto contrai os músculos lisos da pele. Já chega, eu preciso permanecer calmo. Quais seriam os resultados de uma overdose? Demasiado calor, excesso de suor? Será possível morrermos afogados na nossa própria saliva? Será que a pele era capaz de contrair-se tanto ao ponto de me estrangular? Tensão arterial já de si elevada, a crescer exponencialmente.
visões de veias estouradas e capilares rasgados. Ou limitar-me apenas a morrer de um simples infarto. Melhor ter calma. O pulso já está acelerando, a pele tensa. Pensar nessas coisas pode ser o fim. Preocupo-me demasiado. Devo ficar calmo. Om Mani Padme Hum. Aqui está uma frase que apanhei nas minhas leituras. Servem dela para meditar, para focar o espírito no nada. É uma boa. Ajuda a descontrair-me. Om Mani Padme Hum. Vejo pássaros através do vidro à prova de bala. Existe um especialmente, num ninho feito de lama, junto à minha janela, por baixo do telheiro, de um azul escuro, com uma barriguinha branca, a esvoaçar nos céus deste fim de junho. O computador está dizendo que é uma andorinha. Que nome tão estúpido para uma criatura tão bonita. Fico sentado a observá-la. Batem à porta e um dos seguranças entra com um pedacinho de papel na mão. Sem grandes dificuldades, reprimo um acesso de raiva por essa falta de civismo. Não posso deixar que ele abuse da minha condição para ganhar um ascendente sobre mim. Nenhum deles sabe o que realmente se passa. Trata-se de um segredo bem mantido. Ele me entrega o papel. Percebo agora que se trata de um envelope. E diz-me: o correio pronto trouxe isso. Depois vira-me as costas e vai-se embora. A carta seguiu pelo correio normal. Om Mani Padme Hum. O controle do corpo é o controle da mente. Todas as mantras às minhas ordens. Tenha calma. E fazendo os possíveis para me acalmar, abro o envelope e desdobro a única folha de papel que se encontra no interior. Sr. Rislen, parabéns. Ainda está vivo. Deve ter uma personalidade forte, mas a excitação do inquérito vai dar cabo de si, se nós não dermos antes. Com os nossos melhores cumprimentos, o Grupo de Ação Verde. Dessa vez não vem nada em anexo. Assustei-os. Estou a ganhar. O inquérito começa amanhã, mas são apenas os preliminares. O meu discurso será no dia seguinte. Estou morto por isso. Entretanto, fico à espera. Amanhã vou discursar. Estou mais que treinado. O fluxo de adrenalina continua a crescer, tal como eu já esperava. Mas já sei confrontá-lo. Medito, deixo o mundo andar às voltas, enquanto me concentro em coisa nenhuma. Om Mani Padme Hum. O essencial da meditação é sermos um com o mundo, com o cosmos, deixar as coisas correr. Desliga o espírito, descontrai-te, deixa-te ir na corrente. Isso não é morrer. Não é, eu garanto. O âmbito da minha música expandiu-se. Lennon sabia o que estava a dizer. Abandona os pensamentos. Rende-te ao vazio. Um vazio que brilha. Podem crer que é verdade, ouvi tudo isso. Nada parece ter sentido. Toda essa gente sempre a correr de um lado para o outro. Sempre julguei que tinha tudo o que queria ter. Mas a verdade é que eu não tinha nada. Só podemos ir na corrente, acompanhar o ritmo das coisas. As meditações mostraram-me o vazio que era a minha vida. Tratou-se de uma experiência transcendental. Om Mani Padme Hum. Nesse estado de meditação, o tempo nada significa. Levanta os olhos, lá fora faz escuro. Amanhã tenho de fazer o quê? A escuridão forma um padrão curioso de sombras sobre sombras. Ainda há um minuto não fazia escuro. Devia ter sido um minuto muito grande. Sinto-me incomodado por ruídos que vêm do exterior. O céu está se tingindo de um azul delicado que pressagia amanhã. Entra um segurança logo em seguida de um tipo mais pequeno. O Fuinha. Ainda vestido com o fato às riscas e transportando, veja lá, um saco de plástico dos Heralds. Eu dou aquele sorriso. Este cavalheiro diz que tem uns assuntos para tratar consigo, Mr. Rislen. O segurança mal pôde conter um esga de satisfação, de poder, e depois foi-se embora. Eu tenho pena dele. E o mundo continua a girar. Recebeu a nossa carta? Sorriu, e o Fuinha parece incomodado. Pela minha parte, sinto-me feliz, contente. Pela primeira vez estou em paz com o mundo.
preparado para receber o brilho desse vazio. Om Mani Padme Hum. O fuinha se ajoelha e começa a mexer no saco de plástico verde. E eu pergunto a mim mesmo, como é que vão me matar dessa vez? O autor fala de sua obra. Por um triz não me tornei contabilista. Isso ainda me parece uma ideia horrível, mesmo agora passados 15 anos. Em meados dos anos 80, a contabilidade era uma opção popular para estudantes que não se decidiam sobre as suas carreiras. Popular para os conselheiros vocacionais, pelo menos, já que havia vagas aos montes. Fui a algumas entrevistas. Foram-me oferecidos alguns empregos. Aceitei um deles e foi então que o horror me atingiu. A contabilidade. Uma vida inteira de uniforme e gravata, sem tirar os olhos de folhas de cálculo, estudando leis fiscais e estratégias de investimento. Aquilo simplesmente não era eu. A minha noiva empurrou-me na direção certa. Farta de me ouvir resmungar acerca da perspectiva de passar uma vida inteira na contabilidade, ela disse: bem, por que não tiras então um ano? Podes escrever aquele livro que anda sempre a dizer que queres escrever? Nessa altura já escrevia há um par de anos. Tinha vendido algumas histórias a revistas pequenas, mas não mais do que isso. Escrever a tempo inteiro era um risco enorme, mas a Ellison falava sério. Ela iria me sustentar enquanto eu escrevia. Acabamos os cursos, casamos e o meu ano de escrita começou. Escrever um romance parecia-me um passo demasiado grande, portanto comecei a pensar em ideias para contos. O homem andrenotrópico apareceu-me um belo dia. A ideia de um homem a contar o seu próprio assassinato, e sendo um transformado pela experiência de formas insuspeitadas. Assim que tive essa ideia, soube que era muito melhor que qualquer ideia que eu tivera até então. À medida que ia escrevendo, essa sensação ia aumentando. E quando acabei, soube que a minha escrita tinha subido a um novo patamar. Enviei o conto à Interzone e o subeditor Simon Owsley respondeu dizendo que tinha gostado, mas que havia uma ou duas falhas na lógica. Ele tinha razão. Portanto, fiz algumas pequenas alterações ao conto. Enviei-o e ele foi aceito. A primeira história que produzira como escritor a tempo inteiro transformara-se na minha primeira venda profissional. A história era um futuro próximo quando a escrevi, mas atualmente as datas situam-se no passado próximo. Todas as histórias de um futuro próximo acabam dessa forma, como uma espécie de história alternativa. Não me parece que tenha envelhecido muito mal, algo que isso poderia facilmente ter ocorrido nos anos 90. Kate Brooke, outubro de 2001. Vocês se lembram onde vocês estavam em outubro de 2001? Eu mais ou menos me lembro, sim. Eu tinha 19 e isso ia fazer 20 anos. Estava apaixonado, estava viajando por aí. Foi legal outubro de 2001. Eu me lembro bem. Bom, vamos então falar aí sobre o texto. Ele fala um pouco... Bom, então é isso. Ele é um empresário e vocês sabem que existe muito isso, né, de violência no mundo corporativo, né, muitas vezes com assassinatos, aviões caem, pessoas morrem de formas muito misteriosas, né? E aqui é uma forma de morte aí, onde o empresário é picado por uma substância aí, né? O carinha de fuinha foi lá e picou ele na hora do almoço, de modo que quando ele ficasse nervoso e a sua adrenalina subisse, ele iria morrer de overdose, né? Bastaria que ele ficasse um pouco nervoso, ok? E a sua adrenalina atingisse o 0,31, é isso? Por aí, né? Então é isso. E ele conseguiu, já que ele praticava muito esporte, conseguiu segurar o nervosismo dele por um tempo, até a visita desse rapazinho que volta ali para terminar o serviço. E, de uma maneira surpreendente, ele resolve terminar o conto ali no ápice, quando o rapazinho se abaixa, né? Ele se ajoelha e começa a mexer no saco plástico verde. Dali ele vai tirar alguma coisa que provavelmente vai culminar com a morte do narrador.
Ou será que não? Ele resolve deixar pra gente esse final e às vezes o plot twist é justamente isso. A ausência de um final bem desenhado, né? Então eu fiquei surpreso aqui, esperava saber se ele ia... Pra mim ele ia escorregar e encontrar uma aranha no final, ia ser uma coisa bem bestinha mesmo, né? Ele iria morrer de todo jeito, mas de uma maneira bem ridícula, né? Mas eu gostei também desse final. A gente está aqui para se divertir mesmo, para ouvir uma história e imagine só, né? Se a gente fosse falar tudo que a gente quer ou não quer numa história, não ia ter história nenhuma, só aquelas que a gente mesmo escreveu, né? Não ia conseguir ler nenhum livro, nenhum filme, nada. Ia ser só os que a gente mesmo fez. Gostou da história? Comente que eu conto mais. Até a próxima.